a graça e a paz do Senhor Jesus te alcance nesse exato momento, nesse momento todo especial, que é o momento de ouvir a palavra de Deus. Para mim é todo especial, cada momento que nós ouvimos a palavra do nosso Deus. E a palavra do nosso Deus hoje se encontra no último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias. Malaquias capítulo 2, nós vamos ler os versículos 7 e 8. Malaquias 2, versículos 7 e 8, né? Malaquias, ele é um profeta que foi usado por Deus para falar à nação de Israel. Então vamos lá. Malaquias 2, versos 7 e 8 diz: os lábios do sacerdote deveriam guardar o conhecimento de Deus, para o povo aprender as suas leis. Os sacerdotes são mensageiros do Senhor dos Exércitos, e os homens deveriam procurar com eles a orientação de que precisam. Mas vocês deixaram os caminhos do Senhor. A orientação que vocês dão já fez muita gente cair no pecado. Vocês quebraram a aliança que fiz com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, minha irmã, eu creio que você já percebeu desde o começo, desde o início do versículo 7, para quem Deus estava falando. Deus aqui estava usando Malaquias, que era o profeta, para falar com os sacerdotes. Eram aqueles que eram responsáveis para transmitir a palavra de Deus. Olha o que é que Deus diz aqui no versículo 7. Os lábios do sacerdote deveriam guardar o conhecimento de Deus, para o povo aprender as suas leis. Quer dizer, Deus chega aqui para os sacerdotes ali de Israel e repreende os sacerdotes. Porque ele diz assim, olha, os lábios do sacerdote deveriam guardar o conhecimento de Deus. Ou seja, eles não estavam guardando o conhecimento. Que conhecimento, irmã? O conhecimento da palavra, os ensinamentos, os estatutos, os mandamentos. Os sacerdotes deveriam guardar o conhecimento de Deus, sabe para quê? Para o povo aprender as suas leis. Irmãos, muitas vezes quando você não entende a palavra de Deus, você busca o sacerdote. Hoje não chama mais de sacerdote, né? Sacerdote era naquela época. Hoje eles foram substituídos pelos pastores, que são aqueles que ensinam a palavra do Senhor. Os líderes religiosos. Então, qual era a responsabilidade do sacerdote ali? Era de ter o conhecimento de Deus e transmitir esse conhecimento para que as pessoas aprendessem as leis do Senhor. Mas aí os sacerdotes, como diz a palavra, são mensageiros do Senhor dos Exércitos. E os homens deveriam procurar com eles a orientação de que precisam. Sacerdote, pregador, pastor, líder religioso, qualquer pessoa que esteja inserido nessas pessoas, no meio dessas pessoas aí, são pessoas que devem, não é porque elas gostam não, mas elas devem enviar a palavra de Deus, transmitir, são mensageiros. O que é um mensageiro? Alguém que leva uma mensagem. Queridos, eles são mensageiros de Deus. Igual eu estou nesse momento sendo alguém, mensageira de Deus, enviando a palavra de Deus, transmitindo para você. Então os sacerdotes são mensageiros do Senhor dos Exércitos. E o que é que tinha que acontecer? Os homens deveriam procurar com eles a orientação de que precisam. Ou seja, o povo de Israel ali, eles precisavam de orientação de como viver, de como agradar a Deus, de como servir a Deus. Então, a quem eles deveriam procurar? Aos sacerdotes. Mas os sacerdotes não estavam guardando o conhecimento de Deus para transmitir para o povo. Aí o verso 8 diz, aí Deus começa a repreender os sacerdotes. Mas vocês deixaram os caminhos do Senhor. A orientação que vocês dão já fez muita gente cair no pecado. Olha que coisa horrível. Olha que coisa grave é essa aqui. O Senhor chega para o sacerdote e diz, olha, vocês deixaram os caminhos do Senhor. Irmão e irmã, hoje não está diferente. Infelizmente, nós temos visto
Nós temos ouvido falar e temos visto homens de Deus, mulheres de Deus, que deixaram os caminhos do Senhor. Aí você diz, mas como assim, irmã? Uma pessoa que está lá na igreja, está pregando a palavra, e você diz que essa pessoa deixou o caminho do Senhor. Se ela está dentro da igreja, se ela está em todos os cultos, queridos, está dentro de uma denominação, não significa que essa pessoa está seguindo os caminhos do Senhor. Existem muitas pessoas dentro daquilo que nós chamamos de igreja, desviados do caminho do Senhor. Às vezes a gente diz, fulano desviou, depois que fulano saiu da igreja, está lá no mundão, né? Está lá na bagaceira, está lá na noitada, na curtição. E a gente só considera esses desviados do caminho do Senhor. Só que eu te digo uma coisa, e tenho uma convicção do que eu estou te dizendo. Quando alguém começa a se desviar do Senhor, ela não começa a se desviar quando ela sai da igreja, quando ela sai da sua denominação. Ela começa a se desviar dentro da igreja. Chega um momento que essa pessoa não consegue mais ficar ali dentro, porque a luz já não consegue misturar com as trevas, porque essa pessoa voltou a ter as mesmas atitudes que ela tinha quando ela vivia nas trevas. E ela se enveredou novamente pelo caminho que ela já tinha deixado. E ela não consegue mais ficar naquele ambiente. Ela não consegue mais ouvir a palavra de Deus. E assim era os sacerdotes. Eles estavam se desviando, deixando os caminhos do Senhor. Isso é grave, irmãos. E a orientação, Deus fala que a orientação que esses sacerdotes estavam dando para as pessoas já tinham feito muita gente cair no pecado. Você já pensou uma coisa assim? Um sacerdote, um homem de Deus, uma mulher de Deus dá orientações para que as pessoas caiam no pecado? A orientação que eu devo dar para você é para você sair do pecado onde você já está, não para você cair nele. E era isso que estava acontecendo. Então as coisas estavam assim, indo de mal a pior lá em Israel. Aí Deus termina no versículo 8 dizendo: vocês quebraram a aliança que fiz com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Nós sabemos que ali em Israel havia 12 tribos. E Levi era uma das tribos. Os filhos de Levi, que eram os levitas, a tribo de Levi foi a única tribo que não recebeu herança de terras. Deus deu herança para todas as 11 tribos. Para a tribo de Levi, não. Porque Deus separou os filhos de Levi para estarem cuidando das coisas do templo, para viverem cuidando das coisas do Senhor. E Deus fez uma aliança com Levi. Só que os sacerdotes não estavam honrando essa aliança. Meu irmão, minha irmã, através dessa palavra fica um alerta para você. Presta bem atenção. De quem você está ouvindo conselhos? Você pode até dizer, mas irmã, eu tenho que confiar no conselho do sacerdote, da sacerdotisa. Eu tenho que confiar no conselho do meu líder religioso. Mas esse conselho tem base bíblica? Esse conselho que você está ouvindo tem dentro da palavra do Senhor? O Senhor aconselha isso? Que essa pessoa te aconselhou? Se você não vê nenhum respaldo bíblico para isso, então você não tem obrigação nenhuma de seguir a esse conselho. Irmãos, o melhor conselho e a melhor profecia que nós temos é essa aqui. É a palavra do Senhor. Siga, confie. A palavra do Senhor, ela é digna de toda a nossa confiança. Você tem um grande sacerdote, como diz lá em Hebreus, o sumo sacerdote, o grande sacerdote, que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora, nesse momento, nós precisamos orar. E eu creio que você vai orar junto comigo. Fecha os teus olhos, vamos orar juntos. Querido Deus, eu quero orar junto com essa pessoa que acabou de ouvir essa palavra. E eu quero entregar essas vidas em tuas mãos. Em primeiro lugar, eu quero te pedir discernimento, Senhor, para essas pessoas. Discernimento espiritual é algo que, se nós tivermos, nós não seremos enganados jamais.
Porque, Pai, o Senhor mesmo diz na tua palavra, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Nem todo aquele que te chama de Senhor, nem todo aquele que abre a boca para pregar a tua palavra é realmente um sacerdote do Senhor. É realmente um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos seguir os teus ensinamentos, que nós possamos seguir a tua orientação, Senhor. E eu quero também abençoar nesse momento cada homem e cada mulher de Deus que tem pregado a tua palavra assim como ela é. Cada sacerdote que tem pregado a tua palavra e ensinado o teu povo da mesma forma que o Senhor nos ensinou, da mesma forma que o Senhor deixou na tua palavra. Eu abençoo em nome de Jesus essa vida que ora comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, compartilhe essa palavra. De repente você conhece alguém que está em dúvida, sem saber se aquela orientação que ela recebeu do seu líder religioso, do sacerdote, do homem, da mulher de Deus, essa pessoa está na dúvida sem saber. Será que eu devo seguir esses conselhos? Será que eu tenho que seguir essa orientação? Vá para a palavra, ore e peça a Deus que Ele vai te abençoar. Compartilhe essa mensagem e que Deus te abençoe.